E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui a versão definitiva do nosso mentor, né? Querido Bonobo. Tá aqui ele para vocês verem a versão final dele. A estrutura tá toda aqui já e a gente vai agora colocar ele numa pose, né? Então observem aí as formas, o tamanho dos ombros, né? Do quadril. E vamos aqui novamente pensando um pouco mais sobre essa questão da pose, né? Como é que a gente pode acentuar. Qual a melhor pose, assim, que caracteriza esse personagem? Qual a melhor ação, assim, que ele pode fazer em um único desenho, uma única figura que represente, né, a personalidade dele, quem ele é, da melhor maneira possível. Então, eu penso que seja num gesto de luta, né? Então, você tem dificuldades para fazer algumas poses, vocês podem recorrer a fotos, não tem problema algum. Na verdade, é o que eu recomendo que vocês façam. Pegue uma foto de alguém numa pose legal e tente adaptar, né? Tá aqui o nosso bonobo. Eu dei um salto aqui no vídeo, mas basicamente eu tô trabalhando com uma foto. Não dá para mostrar aqui, mas esse é outro método que a gente utiliza, né? A gente tem a linha de ação da coluna e a gente pode combinar os dois. Quando não dá certo, né? Quando um dá conta, ótimo, mas quando não dá, a gente apela pro outro. E aí procurem colocar os personagens de vocês em uma pose assim que seja a mais plena possível, de acordo com o caráter dele. O Bonobo, no caso aqui, eu vou colocar ele numa cena de luta, com a perna levantada, né? O capoeirista. E eu vou tentar destacar isso nele. Isso aqui já é a unidade final, pessoal. Então, caprichem aí nos desenhos. A versão final leve o tempo que for preciso. Façam mais de uma pose. Exercitem isso, né? Porque vocês podem ver como o resultado fica interessante nessa etapa aqui do processo. Percebam que se vocês pegarem a primeira aula e compararem com essa última, com o resultado que vai ter aqui, vocês vão ver assim que a diferença é, nossa, é bem longe, né? É uma diferença absurda. E tudo isso aplicando alguns conceitos que a gente foi vendo com calma, né? Em cada vídeo aí de cada unidade de em média 10 minutos de vídeo. Algumas um pouco mais, ou outras um pouco menos. Mas esses conceitos assim dão poder, né? Seu personagem são conceitos poderosos que, se você aplicá-los honestamente, né, não se enganar, não ficar com preguiça e levar essas coisas a sério, adiante, ao longo de todo o processo, vocês vão ter um resultado bastante satisfatório e vão poder visualizar a evolução de vocês aí. Então, não fiquem com preguiça de fazer essas coisas. Isso aqui já é a última unidade, já está acabando. Cada desenho aqui é uma versão final, então procurem fazer o melhor que vocês puderem. Então, novamente, só lembrando, eu não estou falando muito aqui sobre o personagem porque basicamente a estrutura dele não mudou, né? A gente só procura encaixar as partes dele aqui no corpo. Façam a linha da coluna, se isso ajudar vocês. Eu recomendo fortemente que vocês façam sempre. E utilizem fotos para enxergarem melhor, né? Como o corpo do ser humano fica em determinado ângulo. E aí, a partir dessa foto, você procura encaixar as partes, né, as formas básicas que você construiu no seu personagem. Obviamente que nenhum ser humano é formado assim por um quadrado, por um círculo, mas você vai adaptando. Então, já dá pra ver aqui um pouco mais do nosso mentor, nessa pose aqui de ação dele. Novamente, né, que a estrutura dele tá toda aqui, pra vocês verem. Os ombros largos, o quadril curto, os membros dele são largos.
e o tronco já é um pouco mais curto, né? Às vezes a gente pode errar um pouco na proporção, então se vocês errarem, corrijam aí, não tem problema. Capriche, né, nessa versão, porque aqui é onde vocês colocam tudo, absolutamente tudo. Aqui é onde se encerra o nosso curso de criação de personagem. Então, caprichem aí, pessoal. Mão na massa. Então, vou colocar aqui alguns acessórios que ele já trazia, né? Basicamente todos, porque nessa versão não muda o personagem. Então coloquem todos os acessórios que ele tiver. E eu vou reforçar aqui as linhas dele para gerar uma visualização melhor. Não fiquem chateados se as primeiras versões que vocês, as primeiras poses não derem certo, né? Continuem fazendo. É um processo, como toda unidade, como todo tipo de trabalho é. E às vezes leva um pouquinho mais de tempo para entender, né? Para internalizar esse processo. Então, paciência, pessoal. Sempre paciência é a palavra-chave. Para desenho, tenham paciência. Sempre. Então, já estou aqui finalizando o bonobo. Percebam aí como ele está mais dinâmico, né? Parece que ele está atuando realmente. Essa é a única palavra que vem à minha cabeça quando a gente estuda linhas de ação. Quando a gente dá vida ao desenho, parece que os personagens atuam. Eles não parecem simplesmente desenhados. Parece que ele está ali vivo no papel. E é exatamente isso que a gente procura fazer nessa etapa. Então, só fazendo com alguns ajustes aqui, o personagem já está pronto, né? Já dá pra ver ele aí na sua pose de luta, capoeirista. Colocar alguns detalhes ainda, mas praticamente finalizado. Então, tá aqui, né, pessoal? Pra vocês verem. Reparem aí na diferença entre os dois. Enorme, não é? E é isso. Até a próxima aula. E tchau, tchau.